Bem-vindos à Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina e temos como convidado hoje Ricardo Laranjeira, que é coach, criou um projeto seu intitulado Men's Evolution e partilha conhecimentos ligados ao desenvolvimento pessoal no masculino. Ricardo, antes de mais, muito obrigada por aceitares o nosso convite. Obrigado, eu. Então, o que é isto de a sensação de desconforto no masculino? A sensação de desconforto no masculino, tal como eu falei agora há pouco, é talvez uma fase em que o homem entra numa zona de risco, em que uma zona de risco é provavelmente uma crise, alguns chamaram isto uma crise da meia-idade, mas hoje em dia já não podemos falar de crises da meia-idade porque elas podem acontecer em várias fases da vida e claramente estamos a falar se calhar de uma crise existencial ou uma crise de sentido. Essa crise existencial está ligada com uma crise de identidade ou então está ligada com uma crise, se for de sentidos, pode estar ligada com uma crise da missão. E essa crise da missão, qual é a causa maior na minha vida, até uma determinada altura, a meio da vida, provavelmente aí até cerca dos 40 anos, mais coisa, menos coisa, pode ter sido uma e depois chega a uma determinada altura muda. Ou seja, quando há uma mudança na missão, também se dá inevitavelmente quase sempre uma mudança na identidade. E essa mudança na identidade é desestruturante. Então muitos dos homens ficam perdidos, sem saberem quem são, o que é que querem da vida, qual é o caminho a seguir agora. Há uma sensação de vazio, há uma sensação de aborrecimento até pelas suas vidas, que às vezes pode ter a ver com a área profissional, outras vezes pode ter a ver com um relacionamento, outras vezes pode ter a ver com questões de saúde. Então há uma série de situações que despoletam para dizer na vida do homem que algo não está bem e essa sensação de desconforto pode, se ele estiver atento, irá perceber que tem que fazer algo. E um coach pode ajudar, como podem ajudar outras pessoas, ou livros, ou estudo, ou trabalho de autoconsciência que ele faça consigo próprio. E os homens andam assim tão perdidos? Os homens andam assim tão perdidos. Alguns mais perdidos do que outros, provavelmente. A verdade é que provavelmente, se calhar os homens talvez haja uma inconsciência ou uma falta de consciência, vamos lhe chamar melhor assim, que nem me dou conta porque não tenho tempo para parar e pensar em mim. Parar e sentir, ou seja, a nossa vida hoje em dia é tão acelerada, é tão carregada de processos de stress e ansiedade, de tarefas a fazer e coisas a cumprir e problemas a resolver, que nem sequer paramos para pensar realmente de onde é que vimos, onde é que chegamos e para onde é que queremos ir. Então, talvez muitos deles estejam perdidos e muitas vezes não sabem. E talvez hajam períodos, momentos em que se faz uma pausa ou acontece algo na nossa vida que nos chama a atenção de que, afinal, eu estou mais perdido do que eu pensava. E como é que então os homens podem reconhecer estes sinais de que algo não está bem na sua vida? Bem, os sinais que normalmente acontecem é atingir a idade à volta dos 40 anos, não é? É um dos sinais para que normalmente estamos a fazer um balanço a meio da vida. O que é que foi a vida até agora e o que é que eu quero que seja daqui para a frente. Outra coisa é começar a sentir preocupação com assuntos que têm a ver com a área profissional, com o relacionamento ou com outras coisas e começar a perceber que aquilo não está a preencher. Ou seja, aquilo que eu pensava que iria, estar num relacionamento, ter filhos e ia-me sentir pleno e feliz para o resto da vida, chega lá e afinal dá para deparar que afinal isso não foi verdade. Portanto, digamos um mito que tem a ver com o sucesso. Ou seja, eu pensava que se eu fosse bem sucedido, fizesse tudo bem e cumprisse determinadas coisas, eu iria estar bem e na realidade eles não estão bem porque eles saíram do seu próprio centro, muitas vezes da sua própria autenticidade, muitas vezes com perda de liberdade pessoal. Ok? Ou seja, eles não fizeram realmente o que eles queriam ter feito com a sua vida, eles fizeram o que era necessário ser feito, mas obviamente também é um paradoxo e uma luta
entre viver liberdade e segurança, ou seja, pagar contas, criar uma família, resolver tudo o que tem a ver com as nossas vidas na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo de sentir a liberdade de ir atrás dos sonhos e das paixões que nós queríamos. E isto não tem nada a ver com relacionamentos fora do casamento, porque isso seria outro tema, não é? Às vezes os homens buscam, de uma forma desequilibrada, sentirem-se vivos através de outras relações que arranjam, ou quebrando o casamento e partindo para uma outra relação que se sintam mais apaixonantes e que lhe vai trazer a vivacidade e a vitalidade, ou seja, como se fosse a fonte da juventude, mas para mais tarde eles se depararem que afinal acabou por entrarem num mesmo ciclo, num padrão comportamental repetitivo, e que não era aquilo que eles buscavam. Então a grande questão é que eles têm que fazer um trabalho interior de autoconhecimento, que um coach obviamente pode ajudar, como eu faço isso no Men's Evolution, e essa jornada é uma jornada de busca de uma nova identidade, de uma nova lista de valores, de novas crenças e convicções daquilo que acreditamos, que vão gerar, obviamente, novos comportamentos e novas formas de estar na vida em todos os que nos rodeiam. Às vezes isto cria, obviamente, situações de conflito, porque as pessoas que estão à nossa volta de repente deixam de nos conhecer e saberem quem somos, porque nós estamos a agir de uma forma diferente, mas muitas vezes em busca de algo que é muito importante para nós. Então, a pergunta que se põe neste momento é: qual seria o primeiro passo e os passos seguintes para que possamos então conectar-nos e encontrarmos uma maior conexão, se calhar, com o nosso interior ou eventualmente uma descoberta para uma versão melhor de nós próprios? Eu acho que o primeiro passo acaba por ser permitir-se, talvez. Foi a palavra que me chegou agora, foi permitir-se. Permitir-se a sentir mais, a sentir mais e a ser mais vulnerável. Vulnerável no sentido não é fraco, não é fraqueza. Antes, pelo contrário, essa vulnerabilidade exige uma coragem gigantesca da parte de um homem, que é uma coisa que para ele acaba por ser estranho, porque vulnerável significa que eu fico... como é que eu irei dizer? Fico... passível de ser atacado, não é? E na realidade ninguém quer atacar ninguém, eu quero é simplesmente descobrir o que eu tapo e o que eu protejo para que ele possa ser visto, especialmente por mim próprio, para eu reconhecer que tenho situações a tratar, tenho situações a cuidar, a olhar, a identificar, dores, mágoas, feridas, quando eu falo de feridas, falo obviamente de feridas emocionais que têm a ver com o meu processo de crescimento, a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com a forma como os valores me foram incutidos, coisas que muitas vezes eu já não me identifico e eu dou-me conta de que algo em mim quer mudar. Então esse primeiro passo de me permitir é um primeiro passo que dá acesso a abrir a porta da consciência e depois comunicar. E eu diria comunicar isso. Provavelmente a primeira pessoa que a pessoa deve escolher para comunicar será talvez o companheiro ou a companheira, neste caso, que está no seu relacionamento, não é? Se houver essa confiança e houver essa abertura, essa comunicação, essa intimidade, então aí sim essa pessoa deve procurar, primeiro que tudo, essa pessoa, a sua companheira. O homem deve procurar a sua companheira, ou então procurar um amigo, daqueles amigos verdadeiros, não é? Aqueles que dizem, não, epá, isso depois passa-te, tens que pensar em outras coisas, ou vamos à bola, ou vamos... Portanto, em vez de alguém que arranje distrações, alguém que ajuda a fazer perguntas quase como se fosse um coach. E obviamente a outra situação é realmente ter um coach, não é? Ter alguém com quem falar e ir mais fundo dentro destas questões e que o possa guiar nesse processo. Obviamente isto também implica mais tarde ou mais cedo reunir-se de um conjunto de outros homens que também tenham um nível de consciência mais elevado, ou seja, estamos a falar de alguns que têm já a sabedoria do ancião, da maturidade e que já passaram por uma série de coisas e que quando nós éramos jovens não ouvíamos, muitas vezes os nossos pais e os outros mais velhos, e que quando chegamos a um determinado ponto de viragem nas nossas vidas começamos a querer ouvir. E começamos curiosos por que é que ele quer dizer com isto. Então é ficar disponíveis para ouvir essas pessoas, para falar com elas e para perceber num outro nível de consciência porque é que elas tomaram determinados caminhos na vida delas e onde é que esses caminhos as levaram e ao mesmo tempo fazer o processo de como é que isto está a ressoar na minha vida também neste momento. A verdade é que os homens na sociedade atual são castrados desde pequenos, muitas vezes. Os homens sentem pressão, não se abrem, fecham-se
e isto tem consequências quer para a sua família, paterna e materna, quer que criam na sua vida, durante a sua vida. Sim, há muitas situações em que coisas que não foram resolvidas na infância, ou que mágoas que ficaram na infância de algo que o pai ou a mãe tenham feito, muitas vezes com a melhor das intenções, mas que para a criança foi qualquer coisa que foi realmente muito marcante. Essa criança transforma-se num adolescente e mais tarde num adulto e entra numa relação e acaba por, muitas vezes, sem querer, perpetuar o padrão de comportamento que os pais tiveram para consigo em relação aos seus filhos. E se não fizer nada, se um homem não fizer nada, acaba por fazer passar esse mesmo tipo de energia, ou de uma forma diferente, ou igual ou de uma forma diferente, na linhagem das gerações que ele deixa. Portanto, os filhos, nomeadamente se for filho homem, rapaz, a forma como ele se vai comportar com o filho tem muitas vezes a ver com a relação e com a forma como o pai se relacionou com ele. Ou às vezes até por oposição, mas a oposição muitas vezes não é o 8 nem o 80, é como é que encontramos o caminho do meio. E para fazermos esse caminho do meio, muitas vezes temos que ter esse tal nível de consciência e o trabalho de nós próprios, que é, eu acho que temos que ir onde dói, não é? E o homem acaba por enfrentar a dor sendo forte. E a grande questão é que ele seja vulnerável para se ele permitir às emoções que venham, e talvez aquilo permitir-se a que chore muitas das mágoas, porque o que acontece na nossa sociedade é, ser um homem faz-te um homem, e não chora. Um homem que é homem não chora, um homem que é homem não tem emoções, porque as emoções normalmente estão relacionadas com o feminino, okay? Com a mulher, e portanto, como o homem muito cedo fez uma separação do feminino, acaba por não ter que se querer aproximar das emoções, sendo que eles as têm, só que na realidade o que faz é que as reprime ou que as suprime. Então a grande questão, o grande trabalho do homem no século XXI, para mim, é o trabalho dele se aproximar das emoções, dele, e dessas emoções e de alguma dor que ele possa encontrar, que são as pequenas feridas, as pequenas mágoas que ele tem que resolver, seja de facto o caminho que o leva a ser cada vez mais completo. Porque na realidade o que acontece provavelmente é que há uma incompletude, não é? Da parte do homem, portanto ele sente um vazio porque há qualquer coisa que falta. E essa falta é a ligação maior com a sua autenticidade, com a sua essência, e viver em verdade. A todo momento, se eu me sinto mal e se me sinto triste, permitir-me chorar. Agora posso escolher onde é que eu choro, obviamente, e com quem choro, não é? Se choro com a presença da minha mulher, mas também depois estamos numa relação com uma mulher, mas não queremos chorar em frente a uma mulher, porque nós temos uma programação que nós devemos ser fortes e protetores face à mulher. Então, muito provavelmente as mulheres que estão nas nossas vidas, de todos aqueles que nos possam estar a ouvir, é que a mulher gostaria que esse homem chorasse para que ela conseguisse ficar mais próxima desse homem, porque isso iria elevar o nível de comunicação e, obviamente, de intimidade para um patamar que seria completamente incrível na relação de ambos, e iria levar certamente a relação para um outro nível. Só que o homem tem uma crença que tem que fazer o contrário. Então ele está numa armadilha que ele próprio criou e que a sociedade montou para ela, porque a sociedade ainda continua a educar os homens desta forma. Ricardo, tão verdade. Muito obrigada em nome de toda a equipa de Mindália Televisão. A todos vocês que nos seguem, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto, façam comentários positivos sobre o mesmo. Trabalhamos para si. Da minha parte é tudo. Até já.